Com as nossas frutas já preenchidas, nós vamos dar aqui a primeira luz, que vai preparar ela para ela ficar um pouquinho mais gordinha, essas tangerinas. Então, o que a gente vai fazer aqui com a tinta marfim, a gente vai aplicar nesse local. E com movimentos circulares, nós vamos fazer essa tinta um pouco que sumir aqui. Coloca no meio e vai circulando ela dessa forma. Depois, a gente vai evidenciar essa parte com branco, lá no final. E dessa aqui, da mesma forma. Movimentos circulares. É importante que essa luz ela fique evidenciada. Não precisa tanto agora, mas no final, porque ela dá o efeito arredondado da fruta. Agora, nós vamos começar a parte de sombra da fruta. E nós vamos começar aqui com o pincelzinho número 6 e a tinta amarelo cádmio. E aqui, ó, essa tangerina, ela está por cima dessa. Então, a sombra sempre vai ficar nos encontros da fruta. Então, a gente vai colocar sempre a sombra por baixo aqui, ó, dessa forma. E como ela tá perto do chão, a gente vai colocar a sombra aqui também. Atrás dessas linhas, um pouquinho de sombra também. Vai formar aqui os gominhos. E aqui vai encontrando com a parte de baixo. Dessa forma. Nessa parte do meio, a gente coloca também um pouquinho aqui. E esfuma bastante para não ficar marcado. Até uma tinta encontrar na outra. Agora, nessa fruta, nós vamos fazer a sombra no chão dela. Subimos daqui dessa forma, sem encostar na linha, tá? Um pouquinho antes da linha. Colocamos aqui também. E como a luz está desse lado da fruta, nós vamos fazer a sombra desse lado. Então, aqui, amarelo cádmio em todo esse lado. Pincel em pé nas beiradinhas vai te ajudar a ter controle maior e fazer bem redondinho. Limpa o pincel e esfuma bem.
como na outra, nessa parte de trás, a gente coloca aqui a sombra, porque ela tá por baixo dessa parte e dessa parte. E essa parte de cima vai pegar a luz, como a gente vai ver já já. Então, você procure ver as linhas e ver o que tá por baixo e o que tá por cima. O que tá por baixo sempre vai mais sombra. Novamente aqui no centro, limpa o pincel e esfuma aqui para encontrar essas outras partes. Agora, meninas, vamos para a segunda sombra. Nós vamos utilizar o laranja, eu estou com o mesmo pincel. Se você quiser usar um menorzinho para fazer essa parte, você pode estar utilizando o número 4 também. Esse é o número 6. Então, a gente vai começar aqui com pouca tinta, tá? Só no cantinho do pincel. Essa parte aqui de trás. Mesma forma desse lado. Parte que tá por trás. Agora, nós vamos fazer do mesmo jeito da última vez. Com a primeira sombra, nós vamos fazer com a segunda sombra, só que com quantidades menores de tinta. Porque esse laranja é bem forte. A gente não quer que fique muito forte aqui a cor do laranja. Vamos trabalhar nos mesmos lugares que a gente fez a primeira sombra. Pincel limpo, vai colocando a tinta para entrar em degradê. Por trás da linha, só um pinguinho, gente, de tinta. Esfuma. Pinguinho de tinta. Ó, o restinho eu já vou colocar aqui. E a gente já vai trabalhar nesses dois. Faz com que essa encontre nessa aqui. Esse aqui da mesma forma. Menos tinta, como vocês estão vendo. Pouca tinta. Faz com que ele desça de forma suave. Para não ficar aqui aquela marcação, né, da tinta. Vamos deixar bem suave aqui a fruta. Essa parte de baixo, como tá junto do chão, da base, a gente pode evidenciar mais aqui o laranja. Subindo. Notem que quando eu faço esses movimentos que já vai para a parte mais clara, meu pincel já não tem muita tinta. Ele tá quase sem tinta nenhuma. E aí eu posso trabalhar aqui, ó, sem ter medo de ficar borrado. Não precisa encostar nessa parte, somente aqui. Agora, nós vamos trabalhar essa fruta. E nos mesmos lugares que a gente já trabalhou antes. Procurando sempre manter a forma da fruta para ficar bem bonita. Aqui a gente vai colocar essa tinta para cima.
dessa forma. Quando fizer isso, novamente, o pincel precisa estar praticamente sem tinta, para a gente não ter o efeito borrado. Aqui, novamente, mão leve, pouca tinta no pincel, ou quase nada de tinta. Não precisa encostar nessa parte aqui, nessa linha. A gente vai dar um pouquinho de luz aí depois. Contornando aqui, essa parte de luz. Agora a gente vai fazer aqui, um pouquinho a tinta. Limpa o pincel e esfuma. Um pouquinho no meio. Notem que eu mantenho o arredondado da fruta ao fazer isso, não venho só para baixo. Vou mantendo aqui esse arredondado na fruta, os movimentos dessa forma. Agora, essa parte aqui do lado, que é onde a nossa fruta pegou sombra. Limpa o pincel e esfuma. Dessa forma aqui. Vamos deixar mais escuro esse lado, podendo retornar mais tinta um pouco. Agora, pessoal, para evidenciar as partes mais claras da nossa fruta, a gente vai voltar aqui com o amarelo ouro, que é a tinta de base, e vai pôr nos lugares onde ficou sem tinta nenhuma da laranja, tá? E aí, dessa forma, a gente vai preenchendo, seguindo o desenho. Dessa forma aqui. E aqui no meio também. Notem que eu fiz primeiro a de trás, depois essa e essa. Por quê? Porque sempre é sobrepondo. Essa tá por trás, depois vem essa e essa aqui por último, porque ela tá por cima. Então, a sombra, ela sempre vai ficar por cima da linha, tá? Da mesma forma, a gente vai fazer nessa outra fruta. Primeiro, essa parte de trás, a gente evidencia bem. Depois, essa parte. Essa parte a gente só vai até aqui, porque o laranja subiu. Mas esse outro lado, que é uma parte mais clara, a gente vai até o final. Como vocês podem ver aqui. E aí, procura limpar aqui todo excesso de tinta. E mais uma vez, a parte final. Notem que é só seguir a linha que o desenho já dá. Tá bom? Quando secar, se vocês quiserem evidenciar mais essa parte aqui, vocês podem voltar com esse amarelo ouro, assim que secar, e evidenciar mais um pouco, tá bom? Agora, a gente vai voltar aqui evidenciando a luz, onde a gente colocou o marfim antes. E agora, a gente vai usar a tinta branca, tá? Eu continuo com o mesmo pincelzinho.
Só que dessa vez a quantidade de tinta vai ser menor. Você coloca e você vai dando leves batidinhas em movimentos circulares até esse branco sumir no amarelo, dessa forma. No meio pode ficar o branco mais evidenciado, mas ao redor ele tem que sumir. Para dar nosso efeito de luz. E um efeito arredondado da fruta. Ele é um círculo de luz, igual na fruta original. Agora, nessa aqui, da mesma forma. Vem fazendo círculo até a tinta acabar, sumir mesmo uma na outra. Vamos evidenciar mais essa luz aqui. Limpa o pincel. E esfuma bastante. Eu gosto de fazer até ficar com um efeito legal. Venho fazendo, refazendo. Tendo as nossas frutas prontas, pessoal, nós vamos para os talinhos, tá? Tanto da fruta quanto esses galinhos aqui de fora. Nós vamos usar para isso a tinta sépia. Então, aqui a gente vem com o pincel 42200. Eu vou usar esse porque fica melhor para vocês. Eu uso um mais grossinho, mas esse vai dar mais segurança para vocês fazerem. Então, você vem aqui, ó, segue o talinho que o desenho já deu, só preenche ele mesmo. Dessa forma. E aqui, do mesmo jeito, a gente vai fazer nessa. Notem que já estava no desenho, então vocês só vão mesmo seguir o desenho que a gente já tinha antes, tá bom? Desse jeitinho aqui. Vai preenchendo. Não precisa pôr muita tinta no pincel, vai pegando mais. Tá? Agora eu vou deixar o pincel filete de lado um pouquinho, vou pegar um pincelzinho 4 com um pouquinho de tinta e vou fazer esses galinhos aqui de fora. Com a mesma tinta. Só seguindo o desenho. Agora, com a tinta marfim, a gente volta com o pincel filetinho
e coloca um pouquinho só no centro desse galhinho, para dar um efeito de luz nele, tá bom? Agora, pessoal, nessas partes de sombra que temos atrás da fruta, nós vamos fazer umas pequenas florzinhas, tá? Para enriquecer o nosso desenho. Então, como a gente faz? Pincel número 4, tá? Aí você coloca o pincel em pé, dessa forma, e faz 3 pétalas. 1, 2, 3. Depois você recarrega o pincel e faz aqui, ó, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 pétalas. Então, a gente volta aqui nessa parte de sombra e faz a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Que a gente vai deixar como que uma pétala tá atrás da folhinha. Dessa forma também aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, para finalizar as nossas florzinhas, a gente vem aqui com um pinta-bolinha. Eu vou usar aqui o número 2 do pinta-bolinha. Esse meu é da Condor, tá? Com a tinta amarelo ouro, perdão. E a gente coloca uma bolinha no centro de cada florzinha. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de aprender tangerina. E nos vemos na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!